Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa que certamente será uma linda manhã na cidade santa de Jerusalém. O dia apenas está iniciando em nossa capital espiritual e eu estou, como comumente faço nas sextas-feiras, indo em direção ao Cótel. Eu gosto muito de acessar a cidade velha de Jerusalém por esse caminho, não só para fugir da confusão que geralmente tem lugar nos portões principais, como o de Jaffa, que fica a uns 250 metros daqui, ou o portão do lixo, que é o portão que dá acesso direto ao Cótel, mas também porque nesse caminho eu tenho a oportunidade de agradecer ao Criador pelo privilégio de viver como judeu na cidade santa de Jerusalém. E estando aqui, nesse lugar tão especial de Medinat Israel, que é a cidade velha, eu quero ter a oportunidade também de oferecer a vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. Afinal de contas, esse é o propósito que nos reúne aqui, nessa plataforma das redes sociais. E quero dedicar o mérito desse estudo de Torá à elevação da alma do brasileiro, soldado israelense morto em combate, Lior Lubliner. Como vocês sabem, o enterro dele aconteceu há 2 dias atrás, e eu devo dizer a vocês, com tristeza, não só o fato evidente da perda desse brasileiro que dedicou a sua vida a servir a causa do povo judeu e a defesa da soberania israelense, mas o fato de que, ao divulgar nas minhas redes sociais particulares o enterro dele, a consternação, a indignação pelo fato dele ser o soldado de número 900 que o nosso povo havia acabado de perder, que eu recebi muitas mensagens de ódio. Tenho recebido diariamente mensagens de ódio, mas essas mensagens de ódio não são como aquelas que, ao longo desses 10 anos, no Pérolas da Sabedoria Judaica, nós costumávamos receber de grupos neonazistas, muçulmanos vinculados à jihad islâmica, tentativas de invasão nas minhas plataformas sociais. Não. Essas mensagens que eu tenho recebido de ódio contra nós, judeus, contra o nosso povo e contra as forças de defesa de Israel não partem desses grupos manifestamente antissemitas, antijudaicos, antisionistas, anti-israelenses, não. Eu tenho recebido muitas mensagens e tenho tido o trabalho de fazer uma limpeza diária no meu perfil, que é aberto a todos, o meu perfil pessoal no Facebook, de mensagens de ódio. E no caso do Lior, eu tive a oportunidade de fazer algumas postagens falando o fato de que ele nos deixa com uma menina, um bebê de apenas 9 meses e a sua esposa, e eu recebi nessa postagem, na minha plataforma social pessoal, eu recebi muitas mensagens do tipo: esse assassino de crianças é menos um soldado do exército genocida de Israel, e tem sido assim. Tem sido assim nos últimos 2 anos. E esse processo de crescimento exponencial do antissemitismo tem nos dado a oportunidade, sobretudo a nós judeus, e por isso eu agradeço ao Criador, que a minha geração, que até então só conheceu o antissemitismo como algo bastante difuso, que agora nós estamos tendo a oportunidade de entender realmente aquilo pelo qual gerações passadas atravessaram como resultado dos pogroms, da perseguição e do assassinato do povo judeu. Minha geração tem tido a oportunidade de aprender com os fatos o que significa ser judeu e o que significa sofrer a perseguição antissemítica. E como todos vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Ki Tetzeh. Essa Parashá
é a Parashá da Torá que mais mandamentos divinos nos oferece. Dos 613 mandamentos da Torá, das mitzvot, só que nesta Parashá estão contidas nada menos do que 72. Portanto, existe um leque muito amplo de temas a serem abordados no estudo da Parashá Ki-Tetzeh. Mas eu quero seccionar um pequeno fragmento desta Parashá para nos ajudar, sobretudo, a refletir nesse momento, que momento, Átila, do mês de Elul, que nós atravessamos, e no qual nos preparamos para Rosh Hashanah. Está escrito em Devarim 21:10, quando você sair para a guerra contra seu inimigo. Ora, quem busca percorrer o caminho dos justos, como nos ensina o Mesilat Yesharim, logo descobrirá que, na verdade, o homem se encontra no meio de uma batalha feroz, uma vez que todas as coisas nesse mundo, por isso eu agradeci ao Criador, por ter me dado a oportunidade de ainda viver a experiência de compreender na própria pele aquilo que os nossos antepassados viveram, de compreender que todas as coisas, boas ou más, são testes para o homem. E você, aí do outro lado da câmara, vai me perguntar, mas que guerra é essa, Átila, no qual será travada uma batalha feroz? E muitos vão precipitadamente dizer, a guerra messiânica, é Gog e Magog, ele está falando da guerra contra o Hamas em Gaza, ele está falando da guerra da Ucrânia, ou quem sabe da Terceira Guerra Mundial. Quando nós dizemos para as pessoas comuns que elas devem estar cientes dessa batalha feroz, comumente elas nos acusam, ou nos acusariam de sermos paranoicos. Boa parte das almas humanas vivem apenas como se estivessem flutuando de costas num rio supostamente, aparentemente calmo. Mas ao contrário do que elas pensam, a correnteza é forte. E elas são literalmente arrastadas pela vida, ou para o fundo do rio, para baixo, ou então em direção às pedras. Mas elas levam naturalmente muito tempo para compreender o que de fato está acontecendo com as suas vidas. Porque muitas vezes essa força, a força da correnteza da vida, ela é sutil. E por ser sutil, ela não é tão facilmente perceptível, mas ela está lá, nos levando rapidamente na direção oposta de onde deveríamos ir ou estar. A maioria só vai perceber essa força, né, quando ela tiver esgotado a maior parte de suas vidas, ou quando ela acordar, iniciar um esforço verdadeiro para pelo menos voltar ao ponto de partida. Mas a maioria se deixa levar, deixa o fluxo seguir, sem desconfiar que o Yetzirah, a má inclinação, na verdade é que o conduz, e que essa guerra furiosa não é mais uma ficção hollywoodiana que pode ser assistido numa plataforma como Netflix. E o mais absurdo de tudo é que a maioria das pessoas se alegram de seguirem o fluxo, sem perceber, sem desconfiar da força da correnteza que as leva, como eu disse antes, na direção oposta do caminho que o seu propósito existencial obriga a seguir. Para mudar de direção, sobretudo em uma vida no qual você, na maior parte do tempo, se comportou com absoluta inércia, isso exige muito esforço. Isso exige agora, para aqueles que buscam de fato melhorar, uma vida inteira de maus hábitos e atitudes que definitivamente não ajudaram essa pessoa, né, a conduzir numa direção reta a sua existência.
vai exigir agora, se essa for a vontade e o desejo delas, um esforço, uma vontade determinada, um grande esforço. E é sempre assim. Por quê? Porque é uma batalha feroz. Eu, como judeu, não estou aqui para vender a você indulgências. O judaísmo não vende vassoura ungida. E tzedaká, sobretudo agora no mês de Elul, que as pessoas aumentam a tzedaká, é verdade que a tzedaká salva vidas. Mas a tzedaká não tem o poder de mudar a direção da sua existência se ela não vier acompanhada de ações, de decisões que te conduzam no caminho que você deve perseguir. Todos nós desejamos um horizonte diante de nós tranquilo, como se costuma dizer, um céu de brigadeiro como esse que se abre agora aqui na cidade santa de Jerusalém. Mas a verdade é que é preciso construir ou reconstruir velhos ideais, né, que foram deixados ao longo dos anos no passado. Eu mencionei Mesilat Yesharim, agora menciono Hovot HaLevavot, os deveres do coração, que são duas obras angulares, sobretudo da sabedoria e da ética judaica, para extrair uma pequena história que ela nos conta, uma história apócrifa, coisa rara no judaísmo, porque nós sempre mencionamos a fonte, os nomes, quem são os personagens da história do povo judeu que nos oferecem as reflexões. E essa pequena história apócrifa é sobre um homem piedoso que, tendo observado o retorno de soldados vitoriosos na sua guerra contra seu inimigo, carregando despojos, os para e diz a eles: agora que vocês venceram a pequena batalha, vai começar a grande batalha. E esses soldados, ao mesmo tempo maravilhados com esse judeu piedoso, mas também estupefatos com as suas palavras, vão perguntar àquele sábio: mas que grande batalha é essa que nós vamos ter que travar? E aquele homem, do alto de sua sabedoria, diz: a batalha consigo mesmo. Agora, estamos nos preparando durante o mês de Elul para o julgamento de Rosh Hashanah. Seria bom que todos nós pensássemos que o esforço que nós empreendemos nos últimos meses, ao longo do último ano, nos trouxeram, em alguma medida, no lugar onde nós devemos estar. Mas a verdade é que nós não podemos ceder terreno sagrado. Não é na terra de Israel, é nas nossas vidas. Nós não podemos ceder terreno sagrado naquilo que nós percebemos como parte da grande batalha de nossas vidas, meus amigos. É isso que está em jogo. Shabbat Shalom para todos vocês.